Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Nicodemos Victor, eu sou professor do IBET, fui por alguns semestres seminarista do IBET São Paulo e há algum tempo sou coordenador de pesquisa do IBET e professor de conferência, já estive com vocês em algumas das cidades aí do Brasil e vim aqui hoje para fazer um vídeo breve sobre essa primeira aula que teremos intitulada Direito Tributário e o Conceito de Tributo. De posse do plano de aula de vocês, do roteiro de temas que os professores são orientados a abordar durante a conversa que terão com vocês, tanto em seminário quanto em aula expositiva, eu vou destacar apenas alguns temas que para mim são os mais relevantes e sensíveis, a fim de que vocês possam ter um estímulo no estudo da matéria e no aprofundamento das questões que a vocês foram postas. O primeiro desses tópicos que eu acho e que eu reputo muito relevante é a distinção que se faz entre as acepções do termo direito. Como toda palavra, o termo direito é ambíguo e por vezes quer significar uma coisa e por vezes quer significar outra. No nosso contexto aqui, nós temos uma ambiguidade que é ainda pior, como diz o professor Tarek Mussalem na sua obra, que vocês vão ver no seminário 3, que é a ambiguidade revelada por acepções que estão com um contexto aí muito próximo um do outro, o que leva a ainda mais ruídos na comunicação. Então, uma das primeiras questões que são colocadas a vocês aí a refletir no seminário de casa, por exemplo, é perguntar o que é direito e perguntar se há diferença entre direito positivo e ciência do direito. Eu não vou responder diretamente essa pergunta, eu vou apenas chamar vocês a pensar com base já em outro dos tópicos que é proposto aqui ao professor de conferência ou de seminário para tratar com vocês. Ora, quando um doutrinador que compõe ou que confecciona textos da ciência do direito, ele escreve algo, esse texto que ele escreve, ainda que o doutrinador goze de um prestígio muito grande na comunidade científica jurídica brasileira, mas o que esse doutrinador escreve, ele tem o condão de orientar condutas intersubjetivas? Porque veja que a primeira pergunta que foi feita a vocês, lá no comecinho da questão 1 do seminário, é para você dizer o que é direito e logo em seguida instiga vocês a fazer essa distinção entre as duas acepções. Quem disse que direito é um conjunto, por exemplo, um conjunto de normas destinadas a regular condutas intersubjetivas consideradas em determinado espaço de tempo e lugar, essa pessoa vai ter que dizer que o que o doutrinador escreve vai ter que dizer se isso regula ou não conduta. E, por outro lado, o que está contido no contexto do direito positivo, se isso prescreve ou não condutas intersubjetivas. Ou seja, se o que está dentro do contexto do direito positivo pode ser levado como uma sugestão, como uma orientação, como uma forma melhor de fazer uma coisa, ou, de modo diverso, se aquilo é um mandamento que a ordem jurídica está fazendo e cometendo a vocês, ou a nós todos da sociedade, né? Então, veja que as características da linguagem, elas são diferentes quando a gente fala em direito positivo e em ciência do direito. Tratando-se de direito positivo, nós temos um tipo de linguagem e de ciência do direito, outro tipo de linguagem. Eu embaralhando agora os conceitos para que eu não responda a vocês diretamente essa pergunta, vocês vão ler os temas e vão ver que isso vai ficar muito claro na mente de vocês. De um lado, nós temos um tipo de
linguagem que a gente chama que é descritiva. A linguagem descritiva, ela tem um conjunto de características que vai consubstanciar o universo do discurso em que ela se insere, ou ela vai refletir o universo do discurso em que ela se insere. E por outro lado, nós temos um conjunto, um corpo de linguagem que é mais dirigido, que ele tem uma característica mais tendente a influenciar na conduta ou a imprimir uma ordem. Então, só com essas ideias que eu jogo para vocês aqui, para que vocês reflitam, o que vocês deparam nesse primeiro seminário aí, eu confesso a vocês que eu sofri de uma angústia muito grande quando eu tive a minha primeira aula do IBET, que eu comecei a ver que eu tinha dificuldade em umas coisas que talvez tivesse sido mais adequado ou tivesse sido mais proveitoso para mim que eu tivesse visto, por exemplo, nos bancos da universidade. Pelo menos definir qual é o objeto, ou o que é a ciência que eu pratico, ou que eu pretendo praticar, e qual é o objeto dessa ciência, e como é que é a linguagem de um e de outro. Então, essa minha pílula é apenas para instigar vocês e para fazer vocês pensarem um pouco nesses temas e dizer a vocês que eu passei pela mesma dificuldade, mas que isso vai se aclarando no decorrer do semestre, e vocês vão ver que é muito satisfatório para nós quando a gente começa a distinguir mais perfeitamente ou mais adequadamente essas duas acepções, essas duas perspectivas de mundo, quando a gente fala no termo direito. Às vezes é chato quando o professor não responde diretamente ao que a gente está querendo saber, mas eu deixo aqui só essa exortação a que vocês reflitam sobre esses temas mais um pouco e que estudem bastante para o seminário, e que no dia da aula expositiva, se tiverem dúvidas, façam a pergunta ao professor que estiver fazendo a exposição, a conferência, porque vocês vão ver que vocês vão produzir melhor e vocês vão ter um resultado em termos de compreensão e de construção de conhecimento muito melhor do que se eu fornecesse a resposta diretamente. Então, eu agradeço a atenção de quem ficou comigo até o final desse vídeo. Nós estamos quase com 8 minutos de vídeo. E eu agradeço novamente a atenção de todos. Desejo que o semestre seja muito proveitoso para todos. E deixo meu abraço e até logo.